Olá amigos, nosso canal MR Conceito em Eletrônica, sejam todos bem-vindos. Você que é inscrito, você que não é inscrito e está acompanhando o nosso canal pela primeira vez, seja você também muito bem-vindo. Nosso canal ele dá dicas de eletrônica em vários tipos de equipamento, e se você quiser se inscrever no nosso canal, você vai fazer um tour aí dentro do canal e ver que a gente tem dica de televisor, tem dica de vários equipamentos. Você não vai se arrepender de se inscrever, mesmo porque a gente está gravando vídeo praticamente todos os dias e sempre tem uma dica diferente, sempre tem uma dica nova, e tudo que é conhecimento, acredito que seja bem-vindo para quem gosta dessa área de eletrônica e gosta dessa área de manutenção, ok? Voltando ao assunto, estamos aqui com essa fonte, pessoal. Isso aqui é a fonte. O modelo dela deixa eu ver se a gente vê aqui, né? Aqui o modelo dela, FSP 150 AHA-N1. Essa fonte é uma fonte usada num Smart Hub Blackmagic. É a fonte desse equipamento da Blackmagic. É uma botoeira de vídeo, né? Você corta lá vídeo, sinais de vídeo. Tem aqui o plug, você já vê no conector aqui. Eu vou colocar a foto aí do equipamento que essa fonte alimenta, ok? O defeito dessa fonte é o seguinte, pessoal. Essa aqui é uma fonte, pela característica aqui que tem aqui na caixa, você vê que é uma fonte de 12 volts, que gera aproximadamente output na saída 12,5 amperes, ok? É uma fonte para 12 amperes, pouco mais de 12 amperes. Você liga, a fonte funciona, você vem com um teste aqui, mede aqui 12 volts normal. Só que quando você liga no equipamento, essa fonte desliga, simplesmente desliga esses 12 volts aqui zero, cai para zero e a fonte desliga, obviamente. Eu vou mostrar aqui a fonte pelo outro lado, ok? A fonte está aqui, ó. É uma fonte muito bem feita, é uma fonte que a gente vê que tem proteção, é muito bem elaborada a fonte, muito bem feita, como geralmente os equipamentos da Blackmagic, eles são equipamentos de qualidade profissional, né? Então são equipamentos de qualidade. Então você vê aqui, a gente vai analisar, você vai analisar comigo. Vamos procurar o defeito. Realmente eu já liguei aqui, como ele falou, eu medi aqui, existe os 12 volts, só que cai os 12 volts. E a dica de hoje vai ser, você vai acompanhar, você que vai ficar junto com a gente até o final do vídeo, você vai acompanhar o conceito dessa fonte, e não especificamente dessa fonte, porque eu tenho muito colega nosso que acompanha nosso canal por causa disso, porque quando a gente faz um vídeo sobre um determinado equipamento, o conhecimento que você adquire nesse equipamento não serve apenas para esse equipamento. Ou seja, isso aqui é uma fonte, pessoal. A fonte, uma fonte chaveada, e a maioria dos equipamentos hoje, se eu não dizer, acho 100% ou 90%, eu me arrisco dizendo 100%, todas possuem fontes chaveadas. E a tecnologia, a forma de funcionamento da fonte dessa é a mesma de uma fonte ATX, ou de uma fonte ATX, que eu digo a fonte que liga o computador, né? Essas fontes de computador, e a maioria da fonte de todos os equipamentos. Então, quando a gente trabalha com uma fonte dessa, o conhecimento que você adquire aqui nessa fonte vai te servir para você consertar fontes de tipo PS4, fontes de equipamentos em geral, que funcionam, que tem a mesma tecnologia de funcionamento, ok? Então, pela nossa análise aqui, como nós vimos que a fonte está chega a gerar os 12 volts, de cara a gente pode concluir que o PWM de entrada está funcionando, e se não funcionasse, ele não geraria aqui na saída os 12 volts. Então está entrando aqui o 220 ou 110 automático, está entrando aqui na entrada aqui, é retificado, vai alimentar o PWM, o nosso PWM, e
por algum motivo, que nós vamos pesquisar aqui, não está saindo, ou está saindo aqui os 12, mas não está sem corrente. Então quando bota carga, essa fonte cai. De cara a gente pode deduzir duas situações, ou capacitores. Algum capacitor está seco, seja na parte secundária ou na parte primária, ok, da fonte, ou o CI que faz o PWM lá no início, na entrada, no primário, ele pode estar sem o feedback, algum erro de feedback, ou seja, de informação que sai do primário para o secundário, que ele não está, por algum motivo, entendendo o que está acontecendo no secundário, e ele está desligando a etapa de secundário, ou deixando de gerar PWM. De início eu vou ver se eu consigo, vou até dar outra dica, uma dica dentro de outra dica. Eu estou querendo ver aqui a referência desse integrado, mas eu estou vendo que esse integrado aqui está muito apagado, essa referência, pessoal. Então eu vou dar uma dica aqui de como você, quando pegar um equipamento, que a referência do componente que você quer ver está apagado, e essa dica aqui é uma dica separada, é uma dica que vale não apenas para esse equipamento, mas para qualquer equipamento. Eu vou tentar enxergar isso aqui para baixar no datasheet e as informações dele, porque eu não tenho o esquema dessa fonte, ok? Se eu não tenho o esquema da fonte, eu tenho que entender as pinagens do integrado, já que esse integrado eu não sei que integrado é esse. Então, olha o macete aí para você fazer a leitura do integrado. Você tem um equipamento aí, você não está conseguindo ver a referência dele, porque você quer baixar lá no datasheet e você não consegue ver. Já pelejou, bateu foto, deu zoom. Então, pessoal, uma dicasinha aqui boa. Talvez você que é técnico experiente já sabe disso, mas você que é novo na área, é bom saber. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui na ponta do meu dedo? Isso aqui nada mais é que pasta térmica, pessoal. Um pouquinho de pasta térmica na ponta do dedo. Você vem aqui, ó, passa aqui em cima do integrado e você vai ver a mágica acontecer agora. Deixa eu limpar aqui os dedos. Passei aqui em cima do integrado e vou agora limpar ele. Você vai ver a mágica acontecer, pessoal. Olha lá a referência. Olha a referência do integrado vindo. Agora sim, agora a gente tem como procurar ele no datasheet. Ok? Deixa eu ser 1605. Tem uma letrinha aqui no final, no início, M. Então já tem uma pista aqui para botar é 1605C, o G, né? Então já tem uma pista aqui, eu vou ver se eu baixo ele no datasheet e a gente vê o que ele faz e como ele funciona. Olha aí, pessoal, eu coloquei aqui circuito integrado 1605G, já me deu aqui, ó, no Mercado Livre. Eu já tenho ele aqui, então já dá para eu, através dessa informação, vou abrir aqui. Eu vou procurar o datasheet dele agora, ok? Tá aqui, vamos lá, ele aqui. Esse é o integrado que está lá, ok? Ele está aqui dentro do Mercado Livre, né? Então aqui, através disso aqui, a gente já vai procurar agora o datasheet dele para saber essas informações aqui das pinagens dele, ok? Para entender aqui quem é o pino que faz o feedback e saber o porquê que ele não está, se for ele, né, que a gente está supondo, também pode não ser ele, pode ser um capacitor seco na entrada, no primário ou no secundário, entendeu? Porque é muito provável que ele esteja normal, que o defeito não seja ele, porque está gerando. Então se está gerando, ele está aparentemente normal, né? Então vamos continuar nos testes. Bom, pessoal, já através, você vê como é importante o passo a passo, através da referência, quando a gente conseguiu a referência, então a gente, por sua vez, conseguimos ver aqui
o datasheet, que é a informação técnica, toda a informação técnica desse componente. Tá aqui o componente. Então, a partir daqui a gente vai começar a analisar aquela fonte, pessoal, porque a gente não tem esquema disso. Você não vai achar esquema eletrônico dessas fontes. Então o passo a passo tem que ser esse. Você vai em cima do componente, você baixa o datasheet dele. Através desse CI agora eu tenho as informações de como funciona esse integrado. Ok? O que é que ele faz? Olha lá. Ele é um controlador da fonte. Então ele faz todo o controle em standby. E tem aqui as funções aqui nos pinos. Ó. Você vai aqui, ó, o pino 1 standby, a tensão de controle, o pino 3 ele recebe a informação para fazer o controle. Tem aqui o FB, que é o feedback, aqui ele recebe informação provavelmente lá do acoplador óptico, que pega a informação por sua vez do secundário, ok? Então você vê a informação aqui da alimentação dele, ó, VCC, ok? O pino 11. O terra pino 9, ok? O sincronismo aqui, ó, pino 8, ok? Proteção aqui, ó, over power, né? Então você analisando, você com esse aqui, ó, a forma que ele trabalha. Então às vezes até uma resistência aberta lá na fonte, se tiver uma resistência aberta lá na fonte, se não tiver referência, você através disso aqui você pode ter uma luz no fim do túnel para saber mais ou menos o valor da resistência. Okay? Aqui ele está dando um resumo de como trabalha esse circuito integrado. Então o nosso esquema daquela fonte, para o nosso caso, que a gente vai ter referência, é esse esquema aqui. Tem toda a informação técnica aqui, basta você estudar direitinho, ler o item por item e para analisar se de repente o defeito está aqui ou não. Você vê que está tudo normal aqui, as informações aqui tudo normal, você já parte para outro local, ok? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu voltar agora para a placa e vamos fazer uma análise agora do defeito para também saber que, como eu disse a você no início, pode não ter nada a ver com esse integrado, tendo em vista que a fonte está gerando lá, quando a gente liga sem carga ela gera direitinho, então é muito provável dele estar bom, muito provável. Vamos fazer o teste de capacitores, como eu disse a você no início. Eu estou explanando esses detalhes. Veja bem, tem gente que não gosta que a gente faça um vídeo mais completo. Mas pessoal, o meu objetivo não é apenas que você tire esse defeito. Meu objetivo é que você entenda, que você capte essas informações, para através dessas informações você tirar outros defeitos de outros equipamentos. Entendeu? Que esse raciocínio que a gente está seguindo vale para vários equipamentos. Entendeu? Muito equipamento que você pega, quem é técnico e sabe no dia a dia, você não consegue esquema eletrônico deles. É muito difícil mesmo. Então você tem que fazer esse passo a passo para poder ter uma lógica e seguir a consertar o aparelho, ok? Vamos agora para a etapa de procurar os capacitores. Vamos fazer uma varredura de capacitor um por um, tanto secundário, primário como secundário. E se não tiver, se os capacitores estiver todo ok, aí a gente vai partir aqui para essa análise, beleza? Bom pessoal, estamos de volta com todos vocês. Você vê, nós já fizemos a varredura aqui completa na fonte, referente àquilo que nós tínhamos dito, de observar os capacitores. A característica de capacitor nesse defeito é muito grande, então conferimos os capacitores de saída, porque às vezes, pessoal, o capacitor não está estourado. Quando o capacitor na vistoria, na questão visual, a gente olha, o capacitor está com está estufado, esse centro dele aqui, essa cruzinha está estufada, então a gente já sabe que ele está seco. Mas em muitos casos o capacitor está aparentemente normalzinho no olho, né? Mas você, quando vai testar, ele está seco, totalmente seco. Então você tem que levantar. Nós não tiramos ele do fora, mas soltamos um lado de cada um lado, retestando, vindo até que já estava sido testado, alguém já tinha testado, mas nós testamos novamente, entendeu? Abrimos um lado de cada capacitor para não precisar tirar ele da placa, né?
Fizemos o teste, esse capacitor aqui tá ok. Esses aqui também tá ok, pessoal. Mesmo procedimento, abrimos um lado só da perna para evitar de estar soldando no chassi. Quanto menos você usar o ferro de solda no chassi, melhor, pessoal. Por isso que a gente perde tempo analisando. Tem gente que não quer saber, fica até com raiva. Rapaz, tá conversando muito. Podia logo dizer qual era o defeito e tirar a peça e botar. Não, não é assim não, pessoal. Se você quer só tirar a peça e trocar a peça, olha que você mesmo é testemunho do que você já passou. Provavelmente você já tirou peça de equipamento, tirou uma, duas, três, não era nenhum era o defeito. Quando você botou lá, apareceu um defeito novo. De tanto você meteu o ferro no chassi. Então, o ideal é que você analise. E é que esse que a gente está fazendo aqui, o passo a passo, analise. O ferro está ligado lá só esperando. Depois da análise e de quase 90% de certeza, a gente vai tirar aquela peça que são suspeitas. Nesse caso eu disse a vocês que ia testar os capacitores. Testei esses. Testei esse aqui também, ó. E por fim, pessoal, chegamos ao defeito que realmente, se observar aqui, já está faltando um capacitor aqui. É o C101. Ok? E esse capacitor é o capacitor principal da entrada. Da entrada é aquele capacitor que pega a filtragem já depois que retifica, né? Então o processo aqui, ele vai entrar aqui a tensão de entrada, vai passar na ponte de diodo, no retificador. Tem essa ponte aqui, ó. A ponte de diodo, entra aqui alternado, sai contínuo. E essa parte contínua aqui vai ser filtrado, que é esse capacitor de entrada, que é 450 volts. Ele está aqui, ó, o vilão da história aqui. É 150 micro, 430, 450, 420 volts, né? 150 micro, 420 volts. Na hora que a gente foi desoldar ele aqui, a gente já viu que ele já denunciou, ok? Isso aqui não dava para ver ele no local, porque ele trabalha aqui dentro, cheio de cola. Ele trabalha aqui dentro, cheio de cola. Então não dá para você ter acesso aos terminais. A gente tá vendo aqui, depois que arrancou a cola, tirou ele fora. Aí a gente... Aliás, antes de tirar ele fora, como eu disse a você, que a gente abre um pino primeiro. Eu já aqui, ó, abri um pino, dissoldei um pino, antes de tirar ele fora, porque ele tá cheio de cola, né? E testei aqui com capacímetro. Então já vi que tinha coisa errada aqui. Porque a capacidade de 150 micro estava dando 0,0. Aí eu digo, pronto. Aí pronto, quando eu meti o ferro de solda, aí você vê que eu já meti o ferro de solda para arrancar os dois pinos. Entendeu? Como eu disse a você, é evitar meter o ferro de solda em qualquer dúvida. Você tem que meter o ferro de solda quando tiver 100% de certeza que é aquilo ali, ou 90%. Para evitar estar jogando solda. Às vezes você mete a solda aqui, vai tirar no sugador, cai um pingo de solda aqui em algum canto desse aqui. Você não vê, quando vai ligar, aparece uma novidade. Queimou a fonte, chegou de um jeito e sai de outro. E aí o problema é problema. Então, voltando ao assunto, tiramos o capacitor aqui fora, pessoal. Tá aqui ele. Eu já arrumei um aqui. Vou colocar esse aqui é por 150 volts. Aliás, por 450 volts. 150 mil, 450. Esse aqui era 150 por 420 volts. Então esse aqui é melhor. Esse aqui a tensão é maior. Ok? Vou botar ele no canto agora. Daqui a pouco eu volto com todos vocês, já mostrando a fonte funcionando e finalizando o vídeo, né, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, estamos de volta com todos vocês.
Você que ficou até o final do vídeo vai ter essa informação muito importante, que eu digo assim, você que ficou até o final do vídeo, porque muita gente não fica até o final do vídeo. Elas querem saber o defeito, qual é a peça, e aí já para o vídeo, já vai-se embora já para resolver, mas é muito importante. Eu queria até agradecer a você que ficou até o final do vídeo, porque você vai ver uma parte muito importante do serviço, que isso não é só apenas consertar. Você tem que consertar o equipamento e depois testar para saber se realmente só era o problema, só era esse mesmo. E de repente a gente acha uma peça ruim, troca, mas aí ele tem mais problema. E você acha que porque achou uma peça ruim, o serviço está resolvido, está feito, entrega ao cliente. Às vezes o cliente chega lá, quando vai testar está ruim, e aí volta, aí fica aquela decepção, né? Então nesse caso nosso aqui, que ele trouxe a fonte, nós não estamos com o equipamento aqui para fazer o teste. Então nós temos que testar para ter certeza que essa fonte não tem mais defeito. O capacitor estava ruim, beleza. Mas como saber se realmente ficou bom ou não? Porque a fonte ela estava gerando 12 volts. Quando a gente chegou aqui que ligou ela, está gerando os 12 volts. Mas quando você bota a carga, esses 12 volts se acaba, zera. Ele estava sem corrente, sem consumo, né? A fonte não tinha força de consumo. Então, o teste, vamos testar agora. Para você que ficou até o final do vídeo, você vai ver qual é o teste. Nós temos aqui um cooler de 12 volts, ok? Esse cooler, nós não fizemos um vídeo no início para mostrar como era o defeito. Eu até peço perdão a você de ter mostrado no início como é que a fonte estava. Ela estava gerando 12 volts. Quando a gente alimentava aqui com o cooler, botava o fio do cooler aqui, os 12, esse 12 caía para zero. Ou seja, o defeito da fonte era esse. Ele estava sem consumo. Então, e agora não. Agora a gente trocou o capacitor. Vamos testar aqui e mostrar a você como é fazer esse teste. Então nós temos o cooler aqui, ok? Os terminais do cooler estão aqui, os fios do cooler. Eu vou estar aqui na ponta de prova, pessoal. Ok? Dá um jeito aqui de segurar direitinho. Estou sem a garra de jacaré aqui. O correto seria a garra de jacaré, né? Estou sem a garra de jacaré aqui. Pronto. Eu vou agora jogar na alimentação, que é os 12 volts. Terra aqui, positivo no meio, ok? Então ele tem que chegar aqui 12 volts. O cooler tem que funcionar. E a tensão de 12 não pode morrer, não pode cair. Então vamos lá testar. Ok? Então vocês veem, o cooler está girando com a intensidade total. A fonte de 12 volts não está caindo. Ok? Aqui sim eu estou testando. O cooler está funcionando. A fonte não está caindo. E resumindo, serviço executado com sucesso. Beleza, pessoal? Queria agradecer você que ficou até o final do vídeo. Se esse vídeo ajudou a você em alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, quiser comentar aqui, fazer os comentários, te agradeço. Se você quiser fazer uma crítica, também pode fazer, sinta-se à vontade. Acreditamos que a crítica ela serve também para a gente crescer, para a gente desenvolver. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho, mas às vezes a gente está fazendo algo de errado, alguma coisa, não sei. Então você faça a sua crítica também, beleza? O nosso objetivo aqui é ajudar. Nós temos o objetivo de ajudar. Se você quiser deixar o teu like, quiser compartilhar esse vídeo, se você quiser se inscrever no nosso canal, nós ficamos felizes com isso. Agradecemos a você pelo seu comentário, seja positivo ou negativo. Estamos aqui à sua disposição. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.